Pai, obrigado, porque a nossa alma é uma boa serva. E eu declaro, Pai, Espírito sendo fortalecido nessa noite, para que a nossa mente e alma possam trabalhar e cooperar juntamente, Pai, com a sua vontade, com tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Eu oro, Pai, que enquanto a Tua palavra é ministrada, curas aconteçam, pessoas sejam levantadas, o Teu Espírito comunique ao coração de cada um, Pai, aquilo que é resposta para tantas questões, Pai, que se levantam ao longo da nossa vida. Obrigado, porque nós já não somos mais os mesmos que chegamos aqui, mas nós acreditamos que existe algo mais, Pai. Então por isso nós nos colocamos em uma posição para receber. Fale conosco, Pai, nos ensine, mude, mexa mesmo com as coisas dentro de nós, para que nós possamos sair daqui diferentes, no nome de Jesus, amém. Filipenses capítulo 2, no verso número 6, ele diz assim: pois ele quem? Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Não feche sua Bíblia, vá comigo para o livro de João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. No verso de número 1. Ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: o Verbo era Deus. No verso de número 14 ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e então pudemos ver a glória como do unigênito do Pai. Pode sentar no seu lugar, querido. Aleluia. Quantas verdades poderosas, irmãos, nesses pequenos textos que nós acabamos de ler. Quantas verdades que, se compreendidas, podem mudar a nossa vida. Em Filipenses capítulo de número 2, Paulo começa a falar algo, irmãos, que todo homem e mulher que entender vai ter a sua vida mudada. Paulo começa a falar sobre quem era Jesus e sobre quem era Deus. Paulo aqui está dizendo, irmãos, que Jesus, sendo Deus, não usurpou ou não desejou tomar o lugar de Deus. Pergunto para você, o que significa usurpar? Tem gente que não sabe o significado, mas assistiu aquela novela no SBT Usurpadora. Você lembra disso ou não? E qual era a novela mexicana? Eu lembro que eu era adolescente naquela época, né? E adolescente na minha época vivia na televisão, não tinha smartphone, YouTube. Então, irmãos, era a novela mexicana que a gente assistia, porque estava esperando Chaves, era mais ou menos assim. E eu lembro que naquela novela Usurpadora, eu só quero fazer um parênteses aqui, não é porque quando eu era adolescente eu assisti, que hoje eu assisto e nem que você deve assistir, amém, irmãos? Todo pecado a gente deixa para trás, todo embaraço, então não assiste novela não, porque novela só ensina coisa que não presta. Mas pegando testemunho, né, já que o pecado foi cometido lá atrás, então eu aprendi, irmãos, que usurpar é tomar lugar. Naquela situação, uma mulher estava tomando o lugar da outra. Mas para uma pessoa tomar o lugar da outra, ela precisa ser parecida ou quase igual, é assim ou não é? Eu só usei esse exemplo para você entender, mas Paulo diz que Jesus não era parecido com Deus, ele era Deus. A Bíblia diz em Filipenses, não é, que sendo Deus, em João 1 diz que o Verbo era Deus. Nós sabemos, irmãos, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nós sabemos que a Trindade, ela é uma só, ou seja, Jesus já possuía todo o poder, querido, ele era Deus. E uma vez que você começa a entender isso, eu quero te questionar e quero perguntar algo para ver se você é muito inteligente. Se Jesus, se o Verbo já era Deus,
Se o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo trabalham juntos e eles são donos de todo o poder, de toda a ciência, e eles eram donos de toda a onipresença, o que Jesus ganhou vindo na terra? Eu pergunto para você, irmãos, se ele já tinha tudo, o que é que ele ganhou vindo morrer em nosso lugar? Será que Jesus se tornou mais poderoso do que ele era? Será que Jesus se tornou alguém melhor do que ele era? Sabe, irmãos, eu posso falar com a boca cheia para você, não. Jesus não ficou mais rico, Jesus não ficou mais poderoso, Jesus não ocupou um patamar acima de Deus, porque quando Filipenses 2 está falando, Paulo está nos lembrando, irmãos, de algo que é semelhante ao que aconteceu com Satanás. Quando nós lemos em Isaías, a Bíblia diz que ali Satanás ele olha para Deus e ele decide usurpar ou tomar o lugar de Deus. E Paulo aqui ele começa a dizer de forma muito clara, diz: ei, Jesus não quis tomar o lugar de Deus, Jesus não fez o que ele fez para estar acima de Deus, mas ele fez o que ele fez por um propósito. Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus abdicou da sua posição de Deus por uma coisa. Sabe qual é essa coisa, irmãos? Por nada. Pessoalmente falando, irmãos, ele não ganhou nada, ele não ficou mais forte, ele não ficou mais rico, mas ele nos ensinou um princípio, irmãos. Ele nos ensinou que aquilo que nós devemos fazer, ou a nossa vida, ela não pode ser guiada por decisões que vão ou trazer apenas coisas para nós. Mas Jesus nos mostrou, irmãos, que o princípio da nossa vida está além de buscar os nossos próprios interesses. Jesus nos mostrou, irmãos, que o sentido da vida está além de ter, mas o sentido da vida está em se doar. Jesus só fez o que fez, irmãos, não por aquilo que ele ia receber, mas por aquilo que ele ia mudar na sua vida. Eu vou falar de novo isso para você, querido. Jesus, ele veio, ele foi cuspido, humilhado, criticado, até hoje ele é difamado, caluniado. Sabe por quê, irmãos? Única e exclusivamente por causa de nós. Aí você fala: Leandro, mas por que isso é importante eu ouvir nessa noite? Porque, irmãos, eu acredito que existe um caminho sobremodo excelente para nós andarmos. Eu acredito que se Jesus, ele introduz para nós um estilo de vida, nós devemos fazer assim como ele fez. Porque quando eu começo a ler a minha Bíblia, irmãos, e eu começo a passar alguns versículos, eu vou me deparar com uma declaração de Paulo falando de Timóteo. Eu quero que você volte para Filipenses comigo, capítulo de número 2. Eu quero continuar a leitura. E eu quero mostrar para você o que o apóstolo Paulo fala acerca de um jovenzinho chamado Timóteo. Lembrando, irmãos, que quando Paulo escreveu Filipenses era uma carta, amém? Paulo aqui, quando nós formos ler no versículo 20, o mesmo povo que estava ouvindo o versículo 20, havia acabado de ouvir o versículo 6, 7, 8 e 9, que nós acabamos de ler. E Paulo vira para esse povo no versículo 20, e ele diz assim, Filipenses 2, 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Vou ler de novo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Eu vou contar até 3 e eu quero que você leia bem alto esse versículo comigo, tá bom? Vou lá, 1, 2, 3 e... Porque a ninguém... Irmão, esse texto mexeu comigo. Primeira coisa que Paulo fala é que ele não tem ninguém, e se ele diz que não tem ninguém,
é porque não existia nenhuma outra pessoa, amém ou amém? Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que Paulo estava falando de uma igreja. Eu quero chamar a sua atenção que Paulo, ele andava com muitas pessoas, e ele conhecia muitas pessoas. O próprio livro de Atos, quando nós vemos em Atos 13, Paulo sendo levantado, a Bíblia diz que onde ele estava existiam muitos mestres, muitos profetas, muitos evangelistas e doutores. Mas aqui Paulo diz, não tem ninguém como esse. E ele começa a falar algo, e esse algo é o que eu quero destacar para você. Ele diz, eu não tenho ninguém que sinceramente. Paulo aqui estava falando, irmãos, que o que diferenciava Timóteo dos demais não era apenas o que ele fazia, mas era o que estava dentro do coração. Paulo está dizendo, irmãos, aqui, que tinham até outros que faziam o que Timóteo também fazia, mas que de uma forma sincera não existia. E qual era a coisa que Timóteo fazia? Ele diz que sinceramente cuide dos vossos interesses. Você pode dizer isso comigo? Diga vossos interesses. Irmão, você lembra das aulas de português da professora Maria? Se é vosso, não é meu. Amém, amém? Vosso fala de um interesse alheio. Paulo está dizendo o quê? Ei, eu tenho um rapaz, eu tenho um jovem, que ninguém sabe cuidar do interesse dos outros de uma forma sincera como ele cuida. Por quê? Porque olha o que ele diz no próximo versículo, no versículo 21. Ele diz assim, porque todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Jesus Cristo. Paulo, irmãos, está começando a mostrar para nós que existem pessoas que elas até fazem determinadas coisas, mas o seu coração não é um coração que faz com sinceridade. Eu me lembro de quando eu era adolescente, não é? E um jovenzinho ainda sou, irmãos, mas eu aprendi sobre galardão. Você já aprendeu sobre galardão? Irmãos, eu lembro que minha professora da igreja da criança, ela me ensinou. E ela disse que cada coisa boa que eu fizesse, eu iria ganhar uma pedra na minha coroa. Eu lembro que ela abriu a Bíblia e ela leu para mim que aquele que entrega um copo de água ao pequenino ou recebe um profeta no caráter de um profeta, esse vai receber o galardão de um profeta. Já aprendeu isso ou não? Eu lembro que Paulo, lá no livro de Coríntios, ele diz que cada um, segundo as suas obras, vai receber, querido, coisas boas. Galardão fala de presente, galardão fala de dádiva, galardão fala de um favor ou algo imerecido vindo direto de Deus, que no dia em que nós estivermos com Ele, no tribunal de Cristo, nós vamos receber. Irmãos, eu não sei se a forma que eu recebi aquilo foi algo bom ou algo ruim. Sabe por quê? Era algo muito bom saber, irmãos, que no céu eu ia ganhar coisas. Era muito bom saber que Deus é um bom pagador. Mas eu, na minha inocência de criança, comecei, querido, a desejar fazer tudo visando o galardão que eu ia ganhar. Eu falei, eu preciso entregar panfleto, por quê? Porque se eu entregar panfleto, eu vou ter galardão. E quantas vezes, irmãos, eu fazia algo e depois que eu falava, meu Deus, isso deve ter rendido muito galardão. Você já falou isso alguma vez? Esse negócio foi tão difícil, foi tão assim, que com certeza várias pedrinhas foram depositadas. Mas, irmão, quando eu começo a fazer com o fim de receber, eu não estou fazendo de forma sincera. A minha ação e a sua ação, ela deve ser exatamente como foi a ação de Cristo. Nós não fazemos para receber, mas nós fazemos motivados pelo amor.
A grande diferença de Timóteo para as outras pessoas, irmãos, é que todos buscavam os seus interesses, todos buscavam fazer para receber, mas Timóteo buscava fazer simplesmente porque Deus mandou fazer. A diferença, irmãos, entre um crente maduro e um crente imaturo, uma pessoa espiritual e uma pessoa carnal, não é apenas em fazer ou não fazer, mas é a motivação que está por detrás do fazer. Isso começa a apertar. É por isso que muitas vezes nós vemos Jesus, não é, falando com as pessoas, e em um determinado momento ele chega para a mulher, chega para os homens que estavam ofertando, e ele diz: essa mulher que deu poucas moedas, deu mais do que todo mundo que deu nota de 100, parafraseando. Essa mulher deu mais, não pela quantidade, mas porque ela deu tudo quanto ela tinha. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus estava ensinando um princípio sobre o coração correto. Jesus estava ensinando o princípio, querido, que quando nós voltamos a ler em Filipenses 2, ele disse no verso 5, que nós precisamos ter o mesmo sentimento. Qual sentimento é esse, irmãos? De dar a nossa vida em favor do outro. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, querido, nós precisamos começar a fazer parte da vida das pessoas de uma forma diferente que nós temos feito. Deus nos chamou para marcar a vida de pessoas. Deus nos chamou, irmãos, para causar um impacto tão grande na vida dos outros, que quando nós não estivermos perto delas, elas vão sentir saudade e não alívio. Eu vou falar de novo isso para você. Quando você sai de perto de alguém, irmãos, qual é o sentimento que toma conta do coração dela? Será que ela vira e fala assim: puxa, até que enfim foi embora? Ô gente chata, ô gente que só dá gasto, ô gente isso. Será que é esse sentimento, irmãos? Ou será que quando a gente está saindo da casa de alguém? Ou será, irmãos, que quando nós estamos há um tempo sem estar com alguém, a pessoa fala: puxa, que saudade de estar com ele. Oh, preciso visitá-lo, preciso visitá-la, porque estar com ele me faz bem. Oh, como eu preciso estar com ele, porque a ninguém eu tenho como ele. Ei, irmãos, deixa eu contar para você. Tem gente que quando sai de perto de mim, eu olho e falo: ô Pai, obrigado por esse tempo que nós estamos juntos, mas obrigado pelo tempo que eu estou longe. Irmão, tem gente que é chata. Você conhece alguém assim ou não? O cara chega perto de você, só sabe falar mal dos outros. O cara chega perto de você, irmão, se você sabe que ele está fazendo tudo com uma segunda intenção. Você sabe que ele está querendo te ajudar aqui para ganhar algo lá na frente. Ele está querendo ser o seu amigo para ganhar uma porta. Ele está querendo, irmãos, fazer algo sempre com uma segunda intenção. Sabe, irmãos, eu recordo que quando eu fui casar, e eu quero dar mais um passo nisso, existiam vários tipos de pessoas que eu identifiquei quando eu fui casar. Eu percebi que tinha gente que estava feliz porque eu estava casando. Eu percebi que tinha gente que estava feliz porque estava acreditando que tinha uma proximidade tal comigo que ia ter uma festa para ir. Eu percebi que teve gente que quando descobriu que o meu casamento estava chegando perto, começou a ficar mais perto de mim para ganhar um convite para a festa de casamento. Eu percebi que tinha gente que sorria quando falava que eu ia casar, mas ficou com raiva quando eu não convidei para a festa do meu casamento. E quando eu olho para isso, irmãos, para mim eu vejo uma ilustração perfeita daquilo que nós estamos falando. Muitas vezes nós estamos nos alegrando com as pessoas, não por aquilo que de fato está acontecendo com elas, mas nós estamos nos alegrando por aquilo que nós acreditamos que de tabela nós seremos abençoados. Nós já estamos pensando no docinho de casamento que a gente vai comer. Tem
Tem gente, irmãos, que está se alegrando com aquilo que está acontecendo na vida do outro, não porque está com uma alegria sincera, mas porque está acreditando que se o outro ganhou, Deus vai ser fiel com ele e ele vai ganhar também. Leandro, do que é que você está falando? Eu estou falando, irmão, sobre sinceramente nós começamos a decidir fazer a diferença na vida dos outros, não pensando em nós, mas pensando no próximo. Existe um texto em Gálatas, capítulo de número 6, que ele esclarece um pouquinho mais algo sobre esse assunto. Gálatas, capítulo de número 6, no verso de número 2. Aleluia. Chegou lá comigo? Gálatas 6, no versículo de número 2, ele diz assim, ó: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmão, olha que interessante o que Paulo está dizendo. Nós sabemos que o livro de Gálatas é um livro que ele fala sobre um contraste entre leis e graça. Nós sabemos que Paulo, no capítulo 1, ele diz para as pessoas da igreja da Galácia, diz: ei, eu estou tão surpreso, porque vocês estão saindo da fé e indo para obras. Ele diz: eu estou tão surpreso, que vocês não estão mais vivendo a vida de fé do justo que eu chamei vocês. Mas aqui, próximo ao final do livro, no capítulo 6, do verso 2, ele começa a falar o que? Ele diz: ei, você só cumpre a lei de Cristo se você carrega o fardo do outro. Você só cumpre a lei de Cristo se você não age como o mundo age. Irmão, quem aqui já teve a oportunidade de encher laje ou ajudar alguém a construir uma casa de mutirão? Você teve a oportunidade de fazer isso? Sim. Agora eu pergunto para você. Não sei se você teve a oportunidade de fazer na ideia de ajudar ou fazer na ideia de organizar. Mas existe um consenso que, se você não prometer churrasco depois que enche a laje, ninguém vai. É verdade ou não é verdade? Aí a pessoa está enchendo a laje pensando no quê? Na carne. Aquele povo do mundo cachaceiro está pensando no quê? Na cerveja. Então o cara não está pensando ali: puxa, vou ajudar o Cláudio a encher coluna, porque daqui a pouco o Claudião vai estar com a casa dele linda lá, puxa, já imaginou o Cláudio aqui, o Cláudio aquilo. Tem gente, querido, eu falo para você, a maior parte das pessoas não pensa assim. A maior parte das pessoas pensa assim: o negócio é o seguinte, vou ajudar o Cláudio a encher coluna, porque depois da coluna eu vou comer carne, e o Cláudio tem uma dívida comigo. No dia que eu for construir a minha casa, ai do Cláudio se ele não acordar às 5 horas da manhã para encher coluna. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas, irmãos, até têm uma cara de penitência, mas têm um coração ganancioso. Jesus nos ensinou que, ei, irmãos, eu vou ajudar para não receber nada, eu vou me alegrar, sabe por quê, querido? Porque o sucesso do meu irmão é o meu sucesso. E eu quero contar algo para você. Quando isso entra de verdade no nosso coração, irmãos, aí nós começamos a viver mais felizes. Sabe por quê? Eu não sei, querido, como é a sua vida. Eu venço muitas batalhas, graças a Deus. Eu tenho muitas vitórias, mas não é todo dia que eu ganho um carro novo. Não é todo dia que eu ganho um aumento. Não é todo dia que algo que eu estou esperando acontecer, acontece. Mas, irmãos, olhem quantas pessoas nós estamos aqui. Pode ser que na segunda-feira eu não recebi nenhuma grande bênção, mas é muito difícil, irmãos, se nós, nessa quantidade de pessoas, formos perguntar, vai ser difícil não ter uma pessoa, pelo menos, recebendo algo muito bom durante um dia. O que é que eu estou querendo falar para você? Ei, irmãos, se eu começar a aprender a me alegrar, não só com o dia que eu ganho o carro, mas com o dia que o outro ganha o carro, eu vou viver todos os dias com a mesma alegria de quando eu ganho o carro. Eu sei que fica confuso, mas eu vou falar de novo para você. Se eu e você começamos a viver com uma alegria sincera por aquilo que Deus tem feito na vida do outro,
até mesmo no dia que não aconteceu o que eu quero, eu vou ficar tão feliz, mas tão feliz como se eu tivesse ganhado, porque sinceramente eu estou alegre por aquilo que aconteceu na vida do outro. Não, você tem que ficar mais feliz com isso. Irmão, eu estou falando para você ficar melhor do que o povo do mundo, porque o povo do mundo está dançando forró, rindo à toa, e nós às vezes como crentes estamos tristes. Tem gente, irmãos, que sabe chorar com os que choram, mas ainda não aprenderam sinceramente se alegrar com os que se alegram. Tem gente que sabe chorar no sepultamento, tem gente que sabe orar pela desgraça que aconteceu, me permita usar essa palavra, pela mazela que chegou, mas irmão, não sabe se alegrar verdadeiramente por aquilo que está acontecendo. Voltando para a história do meu casamento, irmãos, a pessoa que ela de fato estava feliz porque eu estava casando, ela tinha que vibrar com festa ou sem festa. Amém ou não amém? Se você está aqui e eu não te convidei para a minha festa de casamento, eu não estou dando indireta para você, amém, querido? Amém? Tem gente que está, Leandro, faz 6 anos que eu estou com isso no coração e eu queria falar para você, sabe, irmão, se você tem, eu pago uma churrascaria para você, amém? E, irmãos, a alegria, ela não está em o que eu vou receber e o que eu não vou receber. A alegria, sabe no que está? O Igor recebeu isso, irmãos, e eu vou vibrar tanto quanto ou mais do que o Igor. Sabe, irmão, eu estou torcendo de daqui a pouco o Igor vai chegar aí com o teclado dele, daqui a pouco vai chegar com a carta, irmão, eu vou pular com o Igor, né, Igor? Daqui a pouco o Igor vai chegar com o carrinho dele, irmãos, eu vou vibrar mais do que ele. Não porque eu vou parar de andar a pé porque eu tenho o Igor, mas porque eu estou vendo algo acontecer na vida dele, irmãos. E assim com cada um. Irmão, deixa eu falar para você, se uma pessoa, ela está fazendo algo, querido, e você não está podendo participar desse algo, fique feliz como se você pudesse estar participando desse algo. Sabe você, irmão, eu já vou para você, o povo compartilha no Facebook, gente com bebê morrendo, tem lá, dê 200 curtidas e o Facebook vai ajudar o bebezinho. Mentira, irmão, não vai ajudar. Só que a gente está lá. Aí compartilha chacina, aí compartilha isso, compartilha um monte de coisa. Só que, irmãos, eu não vejo as pessoas compartilhando as vitórias dos outros. Até dá um likezinho ali, uma curtidinha, dá um parabéns, mas mamãe, deixa eu falar para você, você tem que gritar para todo mundo como se a vitória fosse sua. Você tem que contar para todo mundo, ei, você não sabe o que aconteceu. O irmão lá da minha igreja estava orando, ganhou uma casa, e você fica mais feliz do que ele, irmãos. Porque o verdadeiro amor não busca os próprios interesses. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Sobre viver uma vida de desprendimento, onde nada mais vai nos deixar triste. Quando o diabo virar para você e falar assim, você não está ganhando nada, fala assim, ei, você que se engana, porque Paulo diz no livro de Coríntios, que se um membro padece, todos padecem, mas se um membro ele é honrado, todos são honrados com ele. Eu estou chamando você, querido, para começar a viver um estilo de vida onde você faz como Jesus fez. O que você está ganhando? E é isso que muitos falam para a gente. O que é que você está ganhando ir na igreja? O que é que você está ganhando trabalhar para a igreja? O que você está ganhando de fazer isso na igreja? Irmãos, o povo acha que ganhar é aquilo que aumenta os nossos celeiros, mas ganhar, querido, é aquilo que abençoa a vida dos outros. Ganhar para o crente é aquilo que desperta sorriso no coração do outro. Ganhar para o crente, irmãos, é fazer algo para o outro, ainda que a gente não ganhe nada, e ainda que não ganhe e passe a perder, ainda assim a gente está feliz. Isso é maravilhoso. Aleluia. Romanos capítulo de número 12, vai lá comigo. Sinceramente. Esse é o sentimento que deve ocupar o nosso coração. Eu não faço para receber um cargo, eu não faço para receber um presente, eu não dou presente para receber outro presente. Eu quero até compartilhar algo com você quando eu falo sobre isso, porque, irmãos, teve uma época da minha vida que eu sempre compartilho, e quem está há mais tempo na igreja comigo já ouviu eu falar um pouco sobre isso, mas, irmãos, eu era meio mão de vaca. Eu sempre
E eu falo para as pessoas, teve um tempo que minha mãe dava dinheiro para a gente comprar bolacha Nikito, né mãe? Para ir lá no Souza. Mas teve uma época, irmãos, que as coisas não estavam tão boas não. E lá em casa era uma pancadaria para quem comia mais bolacha. Era mais ou menos assim. E eu acho que instintivamente, não sei se eu posso assim dizer, eu comecei a desenvolver dentro de mim aquele negócio de permuta mesmo, sabe? De se eu faço, o outro tem que fazer, se eu estou dando ali, não é? E até talvez usando princípios bíblicos. Eu falo, não, é lei da semeadura, eu estou fazendo, então eu vou ter que colher. Mas, querido, o sentimento errado em cima da sua semente, ele mata a sua semente. Amém ou não amém? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque teve uma época que eu começava a fazer o quê? Eu dava presente para um de aniversário, dava presente para outro de aniversário, dava para outro, aí eu falava assim, puxa, eu dei 10 presentes de aniversário, então pelo menos eu tenho mais 10 garantidos no meu aniversário. Só que quem é que sabe que isso não é verdade? Você sabe disso? Sabe, irmãos, é como aquele negócio, você fala assim, puxa, eu fiz 10 churrascos e eu convidei essas 10 pessoas. Aí você fala, puxa, então próxima vez que tiver 10 churrascos na casa de cada pessoa, é certo que eu vou estar lá. Irmãos, mas você sabe que isso não funciona. E é até bom que não funcione. Amém? E, irmãos, eu comecei a me chatear, por quê? Porque tinha gente que eu dava presente e eu não ganhava. Tinha gente que eu dava presente bom e eu recebia presente ruim, como no amigo secreto no final de ano. Quantos aqui já quiseram bater na pessoa que tirou você no amigo secreto? Você está lá, aí diz que é amigo chocolate de R$5, e aí você vai lá e compra a caixa de R$6,79, você passou R$1,79 do valor, e aí você fala assim, puxa, eu quero ganhar uma caixa de Ferrero Rocher, é sempre assim, né? O valor era 5, você gastou 7, mas você quer ganhar um negócio de 24. Só que aí o cara que te tirou é um cara mais muquirana do que você. Aí ele te dá 5 sonhos de valsa embrulhados num saquinho, todo feliz, porque ele pagou R$1 em cada sonho de valsa, e ele está cumprindo com aquilo que o combinado aconteceu e foi feito dentro da sala. Só que você fala, ele está me dando 5 bombons, eu comprei 7 e na minha caixa vem 12. Você sai com raiva, e aí sabe o que você quer fazer? Compensar. Aí você não abre a sua caixa de bombom e sai filando bombom dos outros. É assim, não era? Sabe, irmãos, ainda bem que a gente é crente. Vou falar de novo para você. Ainda bem que a gente é crente. E eu e você que somos crentes, quando combina um amigo chocolate de 5, você gasta 50. Teve gente que não pegou aqui não, né? Então, eu vou falar de novo. Irmão, você combina um amigo chocolate, né? Vou baixar um pouco a fé aqui. Você não gasta 5, mas você gasta 25. 25 já dá, né, irmão? Já tá, né? Já está mais perto, e você está feliz, irmãos, não pensando no que você vai ganhar. Por quê? Porque o prazer do crente não está no que nós vamos ganhar, mas está naquilo que nós vamos produzir na vida do outro, irmãos. Aquela mulher que chega diante de Jesus e quebra o vaso de alabastro, joga aquele óleo, irmãos, era um ano de serviço. Aí chega o ganancioso do Judas e fala assim, ô louco, hein, meu, dava para ajudar muita gente. Olha o discurso. Nossa, com tudo esse dinheiro que está no seu pé, Jesus, dava para a gente dar comida para um monte de gente, dava para a gente construir um monte de barraquinho, dava para a gente fazer isso, aquilo. Sabe o que é isso, irmãos? São ações que têm cara de sinceridade, mas na realidade elas estão esperando fama, estão esperando tapinhas nas costas, estão esperando receber galardão. Sabe qual é o segredo do sucesso? É o seguinte, o que veio no meu coração eu faço, eu vou ganhar elogio por isso? Não, esse é o melhor. Essa é a melhor parte. Irmão, eu e você como cristãos, nós precisamos, querido, desejar, influenciar a vida das pessoas, e nós não podemos desejar elogios por isso. Se precisa, irmãos, viva a sua vida, transformando a vida de pessoas, sem nem sequer receber um elogio, e fique feliz por isso. Sabe o que é isso, ser verdadeiramente cristão?
E quando eu e você, irmãos, começamos a entender esse princípio, nós vamos decidir fazer parte da vida das outras pessoas em uma intensidade maior do que nós temos feito. Hoje pela manhã foi um dia de graduação lá na academia de kickbox, não é? Você que não sabe, nós temos um projeto na igreja, o projeto Ha-Ha-Ha. E às segundas-feiras nós temos uma parceria com a academia e a equipe Thiago Viana. Não é? E a Manuela, não é? Ela vem aqui dar aula, os meninos ajudam nessa aula. E nós, por causa dessa parceria, alguns de nós, eu, Samuel, Fabiano, né, o Felipe, tem mais alguém que estou esquecendo? A Suelen está fazendo, vai voltar. Nós estamos fazendo kickbox lá. E hoje foi um dia de graduação. Não é? Sair da faixa branca para a faixa amarela. E, irmãos, muita gente graduando. E quando eu comecei a olhar as pessoas que estavam ali, eu percebi que muitas pessoas estavam sozinhas. Eu percebi que nem todo mundo tinha alguém ali participando daquele momento. Durante a entrega das faixas, as pessoas tiveram a oportunidade de falar algumas coisas, e todo mundo que ia falar, falava: venci muitos desafios para estar aqui. Foi muito difícil conseguir, foi muito difícil conseguir o condicionamento para fazer as coisas do exame. E algo começou, querido, vir muito forte no meu coração. Porque eu comecei a olhar mulheres casadas sem os maridos, maridos sem as esposas, filhos sem os pais. E eu comecei a pensar em algo, irmãos. Muitos de nós só temos participado de momentos da vida das pessoas quando nós ganhamos algo em troca. Muitos de nós só temos feito algo, disponibilizado nosso tempo para marcar a vida do outro, quando nós julgamos esse algo ser importante não para o outro, mas para nós. Quantas vezes, irmãos, nós desconsideramos o momento de sepultamento, porque nós não consideramos o sentimento das pessoas, mas nós consideramos muito mais o nosso tempo de descanso. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que faleceram e nós não fazemos questão de ligar, nós não fazemos questão de ir até onde está sendo sepultado. Quantas pessoas, irmãos, nós ouvimos sobre casamento e nós não damos presentes porque nós não fomos convidados para a festa. Quantas pessoas, irmãos, nós temos visto trilhar os seus caminhos e as suas conquistas sozinhas. Não só pessoas do mundo, mas pessoas de dentro da igreja. O que eu quero encorajar você, irmão, se você sabe de alguém que está se formando dentro da igreja, descobre a data do TCC e vai lá, querido, dar um monte de grito e parabéns para a pessoa. Eu vou falar de novo para você. Se você sabe de alguém que está tirando carta, irmãos, pula, vibra, faz festa no dia que ele passa, antes de passar. Se você sabe de alguém que está para fazer algo, irmãos, comece a fazer parte da vida dessa pessoa. Comece a dedicar momentos da sua vida para marcar e estar em momentos marcantes dessas pessoas. Sabe o que é isso, irmãos? É se importar. Quem se importa dedica tempo. Quem se importa, irmãos, abdica de coisas. Ontem o Paulinho estava conversando com ele e ele falou o que eu fiquei pensando. Irmãos, nós temos aproximadamente 50 finais de semana no ano. Se a gente pedir para levantar a mão dentro da igreja mesmo, quem durante 2 finais de semana parou tudo para ajudar e abençoar alguém, é difícil a gente conseguir 10, 20 mãos dentro da igreja. Não tem, irmãos. Sabe por quê? A gente está preocupado com a gente, como Paulo estava dizendo. No meio de uma igreja eu tenho um Timóteo. Mas aqui no Jardim Vitória não é assim. Não vou falar de novo para você. Aqui não é assim, querido, porque aqui tem crente, amém? Eu acredito que se eu fosse escrever uma carta como Paulo, eu ia falar assim: eu tenho muitos que com o coração sincero cuidam das vossas necessidades, enquanto muitos buscam seus próprios interesses. Os crentes da Renovada do Jardim Vitória deixam de dormir para ajudar o outro. Deixa de comer lanche para pagar para o outro. Hoje minha linda esposa está fazendo 30 anos, né? Aniversário dela. Quarta-feira, meu aniversário? É, né?
Dia 23, pra eu ver como eu estou inteirado. Dia 23 eu estou fazendo 31 aninhos e eu sei que toda vez que chega o meu aniversário, está chegando o final do ano. Sabe, um mês para o Natal. E eu começo a pensar sobre o meu ano. Sabe, irmãos, e eu pergunto para você, será que nesse ano você amou sinceramente? Será que nesse ano, irmãos, tem gente que está com saudade de ter você perto? Será que nesse ano, irmãos, nós construímos mais coisas na vida dos outros ou nós construímos mais coisas na nossa própria vida? Eu quero que você entenda algo, irmãos. Não tem problema você construir coisas na sua vida. Deus tem prazer nisso, porque a Bíblia mesmo diz que Ele ama dar presentes para a gente. Mas o problema está quando a nossa vida vem na frente da vida dos outros. O problema está, irmãos, quando nós invertemos os interesses. O problema está quando a balança do tempo está apenas nos nossos próprios interesses e nós não temos tempo para os outros. Sabe, nessa noite, querido, eu quero que você saia daqui diferente. Quando nós começamos a ler, eu quero que você vá lá comigo para 1 Coríntios, capítulo de número 12, no verso de número 26. O capítulo de número 12, Paulo fala sobre corpo. E eu quero que você saia daqui entendendo isso. 1 Coríntios 12, no verso de número 26. Ele diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se o membro é honrado, todos se regozijam com ele. Ora, vós sois o quê? Corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Eu volto para a primeira pergunta que eu comecei falando com você nessa noite. O que Jesus ganhou saindo do céu e vindo para a terra? Pode ser que para ele nada. Pode ser, querido, que ele não ganhou mais poder porque ele já era Deus. Muito pelo contrário, ele abdicou de coisas, ele perdeu coisas. Mas uma coisa ele fez que mudou a nossa vida. Ele nos deu a oportunidade de sermos corpo de Cristo, de sermos a igreja de Deus. Na velha aliança, irmãos, eram membros individuais que não formavam um corpo. Mas na nova aliança, Jesus, antes de morrer, ao celebrar a ceia, como nós fazemos todo primeiro domingo do mês, ele disse: esse é o meu corpo, que é partido no meio de vós. Ele começa a estabelecer um novo tempo. Ele começa a mostrar: o meu corpo está sendo partido, o meu sangue está sendo derramado. Sabe para quê? Para que você não ande mais sozinho, mas agora nós sejamos um só. Como isso é maravilhoso. E depois Paulo entende isso, porque no livro de 1 Coríntios capítulo 11 ele fala sobre ceia, depois ele fala sobre o corpo, e Paulo começa a dizer: ei, se um crente, se um nascido de novo está passando necessidade, você está. Deixa eu ir mais fundo, irmãos. Se um crente está sentindo dor, você tem que sentir, na ideia de se compadecer daquilo que ele está passando. A Bíblia diz que se uma pessoa com necessidade vem, e eu falo: vai com Deus, que Deus vai suprir a sua necessidade. Ei, eu não sou filho de Deus, eu não faço aquilo que Deus me ensinou. Mas se como corpo, irmãos, eu divido aquilo que eu tenho, se como corpo eu divido do meu tempo, se como corpo eu divido da minha habilidade, se como corpo, irmãos, eu não estou preocupado se eu vou ser exaltado, se eu vou ter título ou não, mas o meu desejo é transformar a vida do outro em algo melhor. Irmãos, se eu faço assim, eu estou cumprindo a lei de Cristo, como Gálatas 6:2 diz. Aquele que carrega o fardo um do outro, esse está agradando a Deus. Nessa noite, irmãos, deixa eu falar algo para você. Deus está te chamando para fazer a diferença na vida dos outros.
Eu pergunto para você, se você morresse hoje, o seu velório ia estar cheio ou vazio? Se eu e você morrêssemos hoje, irmãos, será que ia ter gente para eu pregar? Ou será que a gente ia ficar tendo que alugar algumas pessoas para chorar no seu velório? Eu costumo dizer algo quando eu vou fazer o culto fúnebre das pessoas, irmãos. O que a gente pode fazer para construir o nosso legado, ele acontece antes do último suspiro. Depois que você morre, querido, nem as mais belas palavras do pastor vão poder te levar para o céu ou mudar o seu destino. Nem as palavras mais belas do pastor vai poder mudar a forma que você vai ser lembrado, irmãos. Mas a sua decisão hoje pode deixar saudade, irmãos. Sabe, eu conheço pessoas que mudaram de cidade e eu tenho saudade de estar perto. Sabe, eu conheço pessoas, irmãos, que elas estão até em Bauru, mas mudaram de igreja. E como eu tenho saudade de estar perto dessas pessoas, sabe por quê? Porque elas me fazem bem. Porque elas impactaram a minha vida com aquilo que elas eram. Ei, querido, deixa eu falar algo para você. Nós precisamos deixar saudade, não alívio. As pessoas precisam sentir a nossa falta na igreja. As pessoas precisam sentir que nós somos importantes para elas. Tem gente que vira e fala assim: ô louco pastor, eu faltei 3 cultos, você nem percebeu a minha falta. Ei, irmãos, quando a gente falta e as pessoas não sentem a nossa falta, o problema pode não estar nos outros, mas está em nós. Talvez nós estamos sendo tão despercebidos naquilo que nós estamos fazendo que ninguém sente falta mesmo, irmãos. E eu digo para você, no mundo que nós estamos vivendo, é mais de 7 bilhões de pessoas. Existem homens que são lembrados, mulheres que são lembradas, mas tem gente que nasce, cresce, reproduz e morre, e a gente não sabe que existiu. Sabe por quê? Porque não fez diferença na vida dos outros. Seja você o primeiro a vibrar pelas pequenas conquistas. Ei, irmão, na escola dominical nós temos tido a oportunidade de colocar pessoas para ministrar, pessoas que estão formando no rema, algumas pessoas que estão começando a caminhada na ministração. Ei, querido, acorda cedo e vem dar glória a Deus por causa da vitória deles. Sabe, acorda cedo e vem anotar tudo que eles estão falando. Sabe por quê, querido? Se eu vibro com o começo deles, eles vão ser inspirados a ir além. Pode ser que você nunca pregue, mas você, querido, vai ser lembrado por aquele, pela alegria que você está e pelo prestígio. Mude a vida dos outros, irmãos. Seja você uma pessoa que vai deixar saudade. Seja você uma pessoa que vai fazer a diferença. O Guto, que é o presidente do Ministério Verbo da Vida, ele diz algo, querido, que eu peguei isso para mim. E ele diz: se uma igreja fechar em um bairro e o bairro não sentir falta daquela igreja, é porque ali nunca existiu uma igreja. Irmão, eu falo para você, eu tenho ficado feliz, porque eu acho que se fechar a igreja hoje, o bairro sente saudade. Sabe, irmãos, mas eu falo para você, nós temos que ir além. Não só a igreja tem que ter um papel ativo, mas eu preciso impactar a sua vida e você a minha vida. E não ficar triste por picuinha, não ficar triste porque o outro está ganhando e eu não estou ganhando, não ficar triste porque o outro tem oportunidade e eu não. Nós somos um corpo, irmãos, e se um ganha, todos ganham. Se um é levantado, todo é levantado, porque sinceramente nós amamos a vida dos outros. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: o seu sucesso é muito melhor para mim do que o meu sucesso. Acha o outro e fala para ele, diga assim: o seu sucesso é muito melhor para mim do que o meu sucesso. Oh, irmão, como isso é uma verdade nas nossas vidas. E se não é, vai ser, irmãos, porque nós estamos melhorando a cada dia. Pode ser que você entre e fale assim: ô louco, Leandro, que pedrada no meio da minha testa. Não, irmãos, é uma corda que Deus está jogando para nós subirmos para um outro degrau.
Marido, marque a vida da sua esposa. Participe de todos os detalhes. Participe, esposa, de todos os detalhes do seu marido. Eu me lembro, irmãos, que eu não lembro. Na verdade, pai, você ia nas minhas reuniões de escola ou não? Você ia na minha reunião de escola? Ia nada, né? De escola. Não ia, né? Meu pai trabalhava na escola, irmãos, então ele nem ia normalmente. Né? Ele falava que não ia porque eu era um bom aluno. Amém. Glória a Deus por isso. Não é? Mas, irmão, deixa eu falar para você. Pai, participar da reunião da escola do seu filho é participar de momentos importantes para ele. Ah, não, meu filho é bom, nem precisei abdicar de um tempo para estar lá, significa que você importa. Aí você o ano inteiro fala, filho, a escola é importante, mas você não vai em nenhuma reunião. Você acha que ele é tonto? Ele sabe que não é para você. Vai na reunião. Vai ter apresentação, se desdobra e vai. Aleluia. Ah, vai ter isso da minha esposa, vai. A sua esposa sonha com algo, ei, irmãos, fica sem comer, mas dá. Seu marido sonha com algo, esposa, fica sem comer e dá. Sabe, abdica de coisas, abdica de vontades, mas marque a vida dos outros. Você está lá às vezes com dinheiro contado para comprar algo para você, e de repente você ouviu e viu um irmão passar por uma necessidade. Ô pai, obrigado, porque eu ia ficar tão feliz comer nesse lanche. Ah, mas ele vai ficar mais feliz, então eu vou deixar de comer o lanche e eu vou dar para ele. Aleluia. Dá dinheiro para essa pessoa. Eu falei, você tá louco, velho, o cara vai achar que eu tô tirando um da cara dele, 30 conto para ele, o cara anda de carro importado, o cara faz isso, eu vou dar 30 conto, meu Deus, não, Deus, tá doido, eu passei intervalo, passei tudo, na hora de ir embora, irmãos, daquele negócio do meu coração, sabe, parece que ia dar um negócio se eu não desse. Aí quando eu cheguei, irmãos, eu até constrangido, falei assim, puxa, eu tô com uma oferta para te dar, mas não olha o valor não, né, tá assim, irmãos, sabe, o olhar que aquela pessoa olhou para mim, nossa, era como se eu tivesse dado R$1 milhão para ela. Sabe, eu entendi, querido, que era a Deus, sabe, testificando coisas no coração dela. Às vezes, irmãos, a gente acha que oferta tem que ser dado para pobre, mas oferta tem que ser dado para quem Deus mandou você dar. Ah não, o cara lá está com o carro novo, não vou dar dinheiro para ele não, vou dar para aquele que está andando de carroça. Aí, irmão, sabia que algumas pessoas estão andando de carroça porque não são fiéis a Deus? Tem gente que está passando necessidade, irmãos, porque não sabe semear. No Ministrando a Palavra, achei muito engraçado, sexta-feira, o Pedro foi ministrar, aí ele começou a contar um testemunho, ele estava falando que estava passando necessidade, porque o emprego dele não estava pagando o que tinha combinado. Aí ele veio conversar comigo numa das aulas do Rema, achando que eu ia dar o mapa do sucesso para ele, né? Achando que eu ia dar dinheiro para ele. Aí ele falando, né, contando, que ele falou assim, pastor, o que é que eu faço? Falei, Pedro, não pare de semear. Ele olhou para mim, não tinha dinheiro para pagar a conta, não tinha dinheiro para fazer nada. Aí o louco vai lá e manda o cara não parar de semear. Ei, irmãos, em poucos meses Deus abriu uma porta de trabalho para ele melhor, que está suprindo as necessidades. Sabe o que é isso, irmãos? É a fidelidade na estação que você está vivendo. Então, se Deus mandou dar, dá. Se Deus mandou ir, vai. Se Deus mandou abdicar de coisas, faça. Por quê? Porque Paulo, irmãos, disse que Timóteo fazia com sinceridade. E se nós fizermos assim, nós vamos ser bem-sucedidos. Vive uma vida diferente. O que é que eu vou ganhar? Nada, está no caminho certo. Puxa, mas você vai perder. Oh, 2 vezes certo. Porque Jesus, querido, não tendo nada para ganhar, Ele abdicou da sua vida. Ei, irmãos, enquanto nós não chegarmos no ponto de colocar a nossa vida em risco pela vida dos outros, talvez nós não estejamos dando tudo que a gente precisa dar. E percebe que eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando sobre tempo, eu estou falando sobre atenção, eu estou falando sobre oração, eu estou falando sobre palavras que inspiram. Seja guiado pelo Espírito, irmãos, para amar de forma sincera e impactar a vida das pessoas. Porque o justo que vive pela fé, ele caminha por esse caminho de amor. E se nós vivemos pela fé, nós vamos praticar essas verdades. Porque se um membro padece, todos padecem. Mas se um membro se alegra, eu não me alegro porque eu sou o próximo da fila, mas eu me alegro porque é aquilo que Deus fez na vida do outro.
Você está comigo ou não? E agora eu pergunto para você, se a pessoa que está do seu lado ganhar 50 agora, você fica feliz ou triste? Aleluia! Ô pastor, eu estou feliz porque bateu na trave, na próxima é gol. Não entendeu nada que eu preguei. Não, irmãos, eu fico feliz porque a bola pode bater 1000 vezes na trave e passar pertinho de mim, não me tocar, mas não importa, porque quando o meu amigo, o meu irmão e o meu companheiro é abençoado, eu também sou. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo no seu lugar? Irmãos, viver esse caminho de amor só é possível quando nós temos Jesus dentro do coração. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, que se Jesus fizer parte da sua vida hoje, você vai sair daqui diferente. Se você é crente, não é? E tem vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor, querido, Ele nunca te abandonou, mas talvez você precise fazer uma oração, falando para Ele que hoje você decide não abandoná-lo mais. Se você está aqui nessa noite, e você gostaria de entregar o seu coração a Jesus, ou se você quer voltar para os caminhos de Deus, voltar a fazer parte da igreja, se você era de uma outra igreja, mas hoje você quer marcar um novo tempo na sua vida, dizendo: Deus, eu vou voltar a frequentar cultos, eu vou voltar a me relacionar com o Senhor. Levanta sua mão que eu quero orar por você.